E aí, pessoas, a paz do Senhor para todos, aqui quem vos fala é Guilherme Ferreira Góes, com mais um vídeo tentando fazer uma exposição, fazer uma resenha de grandes obras da cultura, né, da nossa literatura, da nossa arte, sob um ponto de vista cristão. E aqui eu quero estar trazendo uma rápida análise sobre um dos capítulos de um dos livros de Machado de Assis, esse daqui, ó, é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro esse que, cara, todo brasileiro deveria ler, deveria se orgulhar, assim como os demais contos de Machado de Assis. Não é o meu preferido, o meu preferido com certeza é Dom Casmurro, que também com certeza é o mais famoso dele, mas pela caridade, o nível de profundidade, sim, cara, aquilo ali é uma outra coisa, sabe? Eu acho que talvez tenha sido a literatura, o livro de romance que eu li que eu mais gostei, assim, em toda a minha vida, sabe? Machado de Assis, assim como um artista popular, as suas obras falam muito sobre o povo brasileiro, falam sobre as suas dores, falam sobre as suas virtudes, os seus vícios. E é por isso que eu acredito, cara, que Memórias Póstumas de Brás Cubas deveria ser lido por qualquer brasileiro, porque, assim, é uma exposição. É uma exposição dos vícios do povo brasileiro que eu acho que é algo surreal. Cara, você é brasileiro, você, com uma probabilidade, assim, de 99,9% você tem um Brás Cubas dentro de você, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho, assim, triste, porque eu acho que todos vocês sabem, principalmente pessoas que me acompanham pelo Instagram, o quanto que eu sou apaixonado pelo Brasil. O quanto que eu sou apaixonado por esse país. Mas é incrível, assim, o quanto que a gente vê que existem certas falhas, certas faltas que são muito próprias do ser brasileiro. E que muitas vezes nos são um empecilho para que a gente possa, para que a gente possa evoluir na nossa vida, para que a gente possa alcançar novas coisas. O próprio Brás Cubas terminou do jeito que terminou, assim. Brás Cubas ele é a figura assim exagerada daquilo que seriam os vícios brasileiros, né? É como se fosse a personificação de tudo isso. Então ele acabou de um jeito muito trágico. Ele acabou de um jeito muito trágico. O problema é que a maioria dos brasileiros termina sua vida de forma muito parecida. A maioria termina de forma muito parecida. E é por isso que eu gostaria de estar fazendo uma análise de vocês em um capítulo específico, que é um capítulo que me chamou muita atenção, o capítulo da borboleta preta. Só fazendo um resumo aqui pra vocês, gente. Nesse capítulo, Brás Cubas ele conta, assim, dando aqui uma contextualizada, tá? Vai ter uma porta rangendo ali, eu vou resolver isso aqui já já. Enfim, gente, só dando aqui uma contextualizada. Brás Cubas havia conhecido uma moça, era a... Poxa, Jesus Cristo, agora eu esqueci o nome da menina. Eu esqueci o nome da menina, era a... Não era a Virgínia, não era a Marcela, era a outra, a terceira. Cruz Credo, eu esqueci o nome da menina, mas enfim, ele conheceu uma moça, que era uma moça muito bonita, era pretendente a ser noiva dele. Ela tinha um problema, né? Ela era coxa. Só que ela tinha uma superstição, tinha algum problema com borboletas pretas. E tinha entrado uma borboleta preta na sala da casa dela e ela ficou aterrorizada com aquela borboleta. O pessoal queria espantar aquela borboleta de tudo quanto é jeito. Tá, foi uma coisa que aconteceu. No outro dia, Brás Cubas estava sozinho no seu quarto. E entrou pela janela dele uma borboleta tão preta quanto aquela borboleta que tinha entrado na sala da moça em questão.
Questão aqui, Brás Cubas não era supersticioso, ele não acreditava que aquilo podia trazer algum tipo de azar, algum agouro, uma coisa assim. Porém, vendo aquela borboleta preta começou a rodear o corpo dele, assim como fazem alguns insetos, né? É uma coisa bem natural. E pousou na testa dele. E aquilo causou acabou irritando ele um pouco. Não é um negocinho que faz, meu Deus do céu, mas causou um leve incômodo, talvez tenha dado uma cócega, uma coisa assim. Então ele expulsou de uma forma, a borboleta de uma forma meio agressiva. A borboleta foi para a janela. Depois ela voou novamente e pousou no quadro do pai dele, do pai de Brás Cubas. Um quadro que representava o pai de Brás Cubas. Então ele pegou uma toalha e bateu na borboleta com essa toalha. A borboleta caiu no chão, ainda não estava morta, estava se mexendo ainda. Então ele pegou a borboleta na mão, colocou ela na janela, mas ela já tinha morrido. Já quando ele colocou a borboleta na janela, ela morreu. Ele ficou um pouco sentido, cara, com isso, é verdade. Ele ficou um pouco sentido com isso, mas a consolação dele, o pensamento rápido, que você vai ver assim, nossa, meu Deus do céu, não é um pecado gigantesco, não é, é uma coisa boba. Tá, cara. Mas já a gente vai chegar lá. Ele se sentiu mal com aquilo ali que ele tinha feito e o pensamento que consolou ele foi: a borboleta preta, ela podia ter nascido azul. Por que ela não é uma borboleta mais bonita? Podia ser azul ou laranja. Ele diz isso. Ele toca no azul assim várias vezes, mas no finalzinho ele menciona que ela poderia também ser laranja. Eu acho que o azul deve ter algum significado, alguma outra simbologia que eu não tenha percebido. É bem possível. Caso algum de vocês aí, que eu sei que gosta de literatura também, tiver percebido alguma coisa, pode deixar aí nos comentários que vai ser muito útil. Então, aí ele conta uma historinha que ele imaginou, né? Que me lembrou muito o Chapolin Colorado, mas foi engraçado também, mas o Chapolin Colorado foi mais massa. Que tipo assim, sei lá, cara, a borboleta podia ter saído da floresta, foi para um jardim feliz, era uma manhã tão linda. Almoçou, entrou naquele quarto por acaso, encontrou ele. Talvez ela nunca tivesse visto um homem em sua vida. A rodeou algumas vezes e ao ver que ele se movia, percebeu que ele tinha um certo ar divino, era um ser colossal. Estamos falando de uma borboleta, né? Pela caridade, para uma borboleta nós somos gigantes. Então ela deve ter pensado, talvez esse seja o criador das borboletas. Tomada por um certo espanto e por uma junção de temor e admiração, ela pensou que talvez a melhor forma de agradar o seu criador seria beijar a sua testa. E assim ela o fez. Depois de ver a forma que ela foi tratada, foi para a janela, viu aquele quadro e, notando a semelhança, logo percebeu: esse é o pai do criador das borboletas. Então se dirigiu a ele, clamando por misericórdia, pedindo que ele a salvasse. E foi nesse momento que ela foi golpeada com uma toalha de rosto. Cara, que coisa dramática, mano. Me lembra o Chapolin Colorado explicando por que ele não ia pegar numa tarântula, sendo que ele tinha medo de tarântulas, né? O caranguejeiro. Que ele odiaria acabar matando a tarântula sem querer. Poderia ser uma tarântula mãe, que deixaria vários tarantolinhos órfãos. E quando o tarântulo pai o visse passar pela rua, diria aos seus filhos: vejam, ali vai o assassino que matou a sua tarântula mãe. Essa foi a justificativa de Chapolin Colorado. Parece um pouco isso, e o livro traz
um teor levemente cômico, não é como Chapão no Colorado, que é uma sátira completa, né? Mas ele traz esse teor levemente cômico. Tem elementos satíricos em Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu acho que é uma coisa muito importante até. Acrescenta muito ao texto. Mas, cara, a questão aqui é a seguinte. A literatura, a cultura de alto nível, ela conversa entre si. Dá pra gente perceber, cara, aqui que a gente tem uma coisa que a gente encontra, sabe aonde? No Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E que talvez seja um certo vício que o diabo conseguiu cultivar muito bem no povo brasileiro, que é o seguinte, cara. O diabo, ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno. Ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno. A questão é a seguinte. Primeiramente, a linha que separa um vício de uma virtude, ela é muito tênue. São detalhes que diferenciam o vício de uma virtude. São detalhes. E às vezes, quando você cultiva muito um certo vício em uma sociedade, vamos falar aqui de uma maneira macro, tá? Quando certo vício ele é muito cultivado em uma sociedade até o ponto que ele fica ele se torna uma coisa muito exacerbada, existe naquele local, você acabou criando ali, isso a gente imaginando isso aqui, talvez pelo ponto de vista dessas entidades, né? Aquele local pode ter se tornado também um terreno fértil para a virtude diametralmente oposta a esse vício. E a gente vê, cara, que historicamente isso são coisas que acontecem. Tipo, hoje em dia, é muito comum a gente que gosta de estudar, a gente que gosta de ver como eram as coisas, principalmente o cristianismo, nos séculos passados, a gente perceber que, cara, o cristianismo, muito daquilo que fazia parte do cotidiano de um cristão, não só em questão de virtudes, mas de certos acontecimentos, que para nós são coisas extraordinárias, mas para aquelas pessoas não eram, porque era algo comum para eles, veio se perdendo. E é interessante a gente analisar também que do outro lado, se a gente pensar nas coisas assim, cara, aquelas coisas de magia, sabe, aqueles negócios escabrosos que a gente sabe que acontecia muito, eles vêm se perdendo também. É como se a nossa sociedade, como um todo, tivesse se tornando, como diz a passagem bíblica, tivesse se tornando morna. Como se a nossa civilização estivesse se tornando um negócio morno, sem sal nem açúcar. Como também dizia também nos Cartas de um Diabo, o seu aprendiz, em que o mal danado, ele pede desculpas aos demônios iniciantes, porque a refeição deles, a comida deles estava muito sem gosto. Apesar de que eles nunca conseguiram trazer tanta gente para o inferno como eles estavam conseguindo. Eles estavam conseguindo trazer gente em muito mais quantidade. Só que não eram pessoas que eram apaixonadas pela maldade, não eram pessoas assim que eram aqueles psicopatas, sabe? Aquela gente que é virada na maldade mesmo. Era um monte de gente insossa. A questão ali era essa. O negócio é que na Bíblia está escrito, por ser morno, por não ser nem frio nem quente, então Deus vomitará. Deus vomitará os mornos. Isso também é uma coisa séria. Gente, é evidente que Satanás fica muito feliz, ele fica muito contente com pessoas que são, que buscam agradá-lo, que buscam ser sua imagem e sua semelhança. Sim, Satanás fica muito feliz.
Mas já que ele quer levar todo mundo pro inferno mesmo, já que o principal objetivo dele é esse, é tentar prejudicar Deus através, através da sua criação, né? Tentando arrastar o máximo de gente que ele conseguir, tentando fazer os cristãos caírem, tentando levar o mundo todo para a perdição. Então ele não se importa muito se ele vai, se ele vai, da forma que ele vai conseguir isso. E a questão aqui do Brás Cubas, cara, você vai ver, ele não é, apesar que ele tem certas atitudes dele que são coisas assim, são coisas graves, né, assim, até, cara, assim, o Brás Cubas é um adúltero, né, meu, pela caridade. Só que a ruína dele não é, a questão do adultério é importante na história trágica de Brás Cubas, só, cara, que a ruína dele, ela não vem tanto por por erros gigantescos, por pecados muito absurdos. Não, ela vai pelo acúmulo de pequenas falhas. Ela vai pelo acúmulo de pecadinhos pequenininhos. E a crueldade, a maldade do Brás Cubas, ele fica bem expressa nesse capítulo da borboleta. É um capítulo que pode trazer várias interpretações. Pode trazer várias interpretações. Talvez você tenha conseguido perceber algumas nuances, você que leu. Não creio, assim, que... Lógico que você pode interpretar da forma correta, você pode interpretar da forma errada, mas eu creio sim que existam outras interpretações corretas possíveis desse capítulo em específico, porque ele é um capítulo que fala muito sobre as coisas, né? Mas, cara, assim, olha só, a mesquinheza do cara, e ele percebe que ele cometeu, ainda que seja como um animal, que seja como um inseto, ainda que não tenha sido algo que ele tenha feito com um ser humano, ele foi cruel com aquele inseto, e olha só o jeito que ele se consola. O Brás Cubas, ele é muito mesquinho, assim, ao longo de toda a história, ele é muito mesquinho. Ele não gosta de ajudar os outros, ele meio que afeta uma caridade, mas aquilo ali é falso e ele mente muito pra si mesmo, né? Isso aqui também já é uma outra mentira que ele tá contando pra ele mesmo. Afinal de contas, porventura ele verdadeiramente era o criador das borboletas? Ele verdadeiramente era o criador das borboletas? Ele tinha algum direito de questionar por que as borboletas foram criadas, por que a borboleta preta foi criada preta? Por que ela não foi criada azul? Por que ela não foi criada de outro jeito? Muitas vezes isso é um pecado também que às vezes a gente acaba caindo, né? Às vezes a gente acaba caindo, está bem. Paulo falava sobre isso, né? Que nós somos vasos, Deus é o nosso oleiro, e o vaso ele não tem direito, ele não tem autoridade de perguntar para o oleiro: por que tu me fizeste assim? O oleiro é quem decide. E Deus fala coisa muito parecida com Jó também. Quando ele, como sendo a autoridade suprema, vai fazer várias perguntas assim ao Jó, quando o Jó afronta Deus. Você, onde é que tu estava quando eu criei o mundo? Onde é que tu estava quando eu fiz isso? Quando eu criei os céus? Onde é que tu estava? Quem é que tu acha que é? Tá me questionando. É um ótimo resumo do que seria o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é praticamente Deus, praticamente assim, é Deus dizendo: eu sou Deus, você não. O Antigo Testamento praticamente tudo é isso. E assim, gente, eu gostaria muito, sim, que você que é cristão, você que é cristão e está me assistindo,
se esforçasse o máximo que você conseguisse, apesar de que você tem que ter sempre na sua cabeça aquele... Você tem que ter aquela mentalidade na sua cabeça, que a vida do justo, como está escrito em Provérbios, ela é como o sol. O sol, ele vai se mostrando aos pouquinhos de manhã cedo. Às vezes nem se mostra, né? Quando começa só um pouquinho assim de luz. Aí ele vai subindo, 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 até que chega no pico do meio-dia, aí ele clareia tudo. A vida do justo é assim. Só que quando chega no meio-dia, ali já é o cristão com o corpo glorificado, ali é outra coisa. E Jesus Cristo, ele é o nosso modelo. E como modelo, ele é uma coisa que deve ser imitada, que deve se buscar, porém, faz parte do modelo que você continue em uma trajetória que vai durar a sua vida inteira, para se aproximar daquele modelo. Então, é o seguinte, cara, na sua vida, você, no período de tempo de uma vida, você nunca vai conseguir ser como Jesus. Porém, você deve se esforçar para você ser cada vez mais parecido com ele. O negócio do modelo é esse, você ir se direcionando para ele. Então, eu gostaria muito que todos vocês não fossem assim como o Brás Cubas. Que você que é cristão, em nome do Senhor Jesus Cristo, coloque na sua cabeça que a imitação de Cristo é para ser o estilo de vida do cristão. É para ser o estilo de vida do cristão. E talvez no começo você passe por muitas dificuldades. Talvez no começo, como você ainda está adquirindo algumas características, não são muitas, mas algumas poucas, você se sente inseguro? Você realmente vai se sentir inseguro? Talvez no começo você vai sentir uma culpa existencial profunda, e eu acredito que todas as pessoas passam por isso de alguma forma, a não ser aquelas que conseguiram transcender bastante. Gente, eu falo isso por experiência própria, eu falo isso por experiência própria. A culpa existencial é um negócio que machuca. É um negócio que machuca porque a gente fica querendo ser uma coisa que a gente fica buscando ser uma coisa que a gente não é, que a gente sabe que a gente não vai, que a gente não vai conseguir a gente sabe que a gente não vai conseguir nessa vida. E eu creio que a única forma, eu acredito que a única forma da gente conseguir, de fato, superar isso, seja a gente começar a juntar tesouros no céu. Só que o juntar tesouros no céu, ele já é uma fase avançada da caminhada do cristão. Compreende? Mas, logicamente, irmãos, não vale a pena você viver uma vida sem Cristo. Olha, se o começo da caminhada cristã ele é uma coisa difícil, a vida no mundo é uma coisa muito pior. A vida no mundo é uma coisa muito pior. E eu fico vendo gente assim, que na Bíblia tem escrito, né? Que estreita é a porta que leva para o céu e larga é a porta que conduz ao inferno. Verdadeiramente, você precisa fazer muita pouca coisa para você ir para o inferno. A questão, cara, é que às vezes eu vejo gente pagando um pedágio tão alto para ir pro inferno, sabe? Gente pagando um pedágio absurdo para ir pro inferno, gente gastando assim quantias de dinheiro. Meu Deus do céu, cara. As coisas que eu vejo assim, às vezes o pessoal ganha uma bolada gigante de dinheiro. Que eu conheço gente assim, cara. O cara ganha muito, que sabe, muito dinheiro mesmo assim em aposta, essas coisas. Aí depois o cidadão vai lá e acaba torando com besteira, torando com seu. Gastando tudo com seus vícios, com essas coisas. O cara gasta muito dinheiro para ir pro inferno. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu.
E a pessoa fica buscando ali aquela vida de prazeres, fica buscando ali o sentir. Mas no final das contas ela não é feliz. E muitas vezes essas pessoas nem são pessoas más. Você conhece muita gente assim. Você conhece muita gente assim. A gente não saiu do tema, apesar que pareça, a gente não saiu do tema. Essas pessoas não são pessoas viradas na maldade. Não é uma pessoa que você... Talvez você conheça gente assim, né? Mas não é uma pessoa que, na maioria das vezes, não é uma pessoa que você conheça que mataria uma outra pessoa com facilidade, ou uma pessoa que iria cometer alguma coisa extremamente escandalosa. Não, normalmente são pessoas simples, são pessoas muito... São as pessoas mais comuns, pessoas que a gente convive no nosso cotidiano, que estão cometendo estão cometendo certas falhas, que estão se entregando a pequenos vícios, que pelo acúmulo deles vão acabar conduzindo essa pessoa para a perdição. Satanás sabe que essa pessoa é uma pessoa morna. Satanás sabe que essas pessoas são pessoas que não são nem frias nem quentes. E que por isso Deus vai vomitar essas pessoas. É por isso que ele usa essas estratégias. Ele quer fazer com que você seja a pessoa mais... que a sua alma seja uma coisa pequena, seja uma coisa atrofiada. Entende? Seja uma coisa atrofiada. Mas nós que somos cristãos, a gente não foi chamado para isso. Nós somos chamados para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo, para dar gosto. Fomos chamados para conservar. Fomos chamados para trazer luz. A luz que ilumina todo homem, a luz verdadeira, a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. E tá tão perto, não tá? Tá tão perto dele vir nos buscar, tá tão perto de finalmente a gente encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo face a face. Tá tão perto. Por que não? Por que não fazer valer aquele pedido que nós fazemos no Pai Nosso? Venha a nós o seu reino. Venha a nós o seu reino. Para quem conhece a história, e aqui eu faço referência de novo, faço referência aqui ao meu vídeo, Escatologia na Cultura e na Bíblia, faço referência à live do professor Guilherme Freire sobre o mito de Atlântida. Sócrates, por ser uma pessoa muito virtuosa, que estava vivendo em uma sociedade degradada, ele amava a sua cidade, só que ele não era mais participante daquela cidade no seu estado atual. Compreende? Mas sim ele estava mais próximo da sua versão ideal, da versão ideal de Atenas, da Atenas antiga, como é contado na história de Atlântida. E a gente sabe que para ir para o céu, a gente precisa crer no nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa aceitar na nossa vida. O negócio é que, cara, a fé, ela não está desassociada das obras. Nós não somos salvos pelas nossas obras, porque nós não somos merecedores. A salvação é pela graça e não pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. A questão é que, como está escrito nas Sagradas Escrituras, a fé sem as obras ela é morta. Não existe fé sem obras. Não existe fé sem obras. E o viver para o Senhor Jesus Cristo implica você renunciar a tudo que não presta, entendeu? Implica você renunciar a tudo que não presta. Renuncie tudo que não presta e você está... Assim, já é um excelente caminho para você seguir os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. E desde já eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Pedir que vocês deem um like, se inscrevam no canal, deixem algum comentário.
Sim, fique de olho nos próximos vídeos que eu vou tentar trazendo conteúdos muito legais aqui para vocês, para estar ajudando vocês a crescer na fé, que eu acho que é uma coisa muito importante nesses dias tão complicados que a gente vê. Tudo que está escrito na Bíblia se cumprindo diante dos nossos olhos. Eu acredito que nossa geração vai ser a geração que vai encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém.